Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos no início desta aula para pedirmos a Deus a graça do Teu Espírito Santo. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos agora continuar neste decurso da missão de Moisés. E na aula anterior nós vimos ali que Moisés, agora municiado, né? Se podemos utilizar essa palavra, está municiado de orações diárias que ele faz. Ele reza a Deus pelo sofrimento para que o povo hebreu seja liberto das mãos do faraó que está no Egito. E agora, esses novos contextos que se dará a partir do capítulo 6 do livro do Êxodo, nós temos aqui as chamadas pragas do Egito, né? E que vai se concluir na Páscoa judaica. Tá? Aqui os capítulos 6, 7, 8, 9, até o capítulo 11. A Sagrada Escritura trará uma narrativa com seus pormenores a respeito de as pragas que Deus permitiu que acontecesse ali na região do Egito. Por que Deus permite esses momentos, nessas situações, nestas ocasiões? Por que Deus permite o sofrimento na vida desta ou daquela pessoa? Por que será que Deus permitiu as pragas do Egito? Ela tem um sentido, seja no contexto do Êxodo, o qual estamos estudando, as pragas do Egito, ou se sairmos um pouquinho desse contexto e levarmos esse aprendizado para o nosso contexto diário, né? Todo o sofrimento do ser humano também tem um sentido. E um dos significados que já podemos adiantar de antemão é porque em todo o cenário de dor ou sofrimento, Deus quer que seja manifestada a sua glória. Mas como que é isso, Padre? Não é difícil de compreender. Por vezes, o ser humano, ele precisa se deparar com o próprio sofrimento da sua vida, com a própria contrariedade que a sua vida, às vezes, ela enfrenta.
para que através dos sofrimentos, das dores ou das contrariedades, cada pessoa aprenda a confiar cada vez mais em Deus. As pragas do Egito, ela tem um sentido único e exclusivo. Deus quer que o rei do Egito, o faraó, perceba que existe um Deus que olha por todas as coisas. É fundamental que essas pragas aconteçam para que o faraó acredite na voz de Moisés. Notem bem, o faraó está ali diante de um ser humano, Moisés. Arão está do lado dele, fala muito bem, que conversa. No entanto, o rei, ele ainda não escutou a voz de Deus como ele pediu, né? Desde o capítulo 4, quando Moisés começa a dialogar com o rei. E agora então, tudo acontecerá por outra via, não somente pela voz de Deus, mas acontecerá agora por fatos reais. Deus permitirá agora um cenário o qual o faraó nunca tinha visto, ele nunca tinha enfrentado. A partir do capítulo 6, no versículo 8, está lá um grande prodígio que Deus vai permitir na presença do faraó, para que assim ele possa ter uma experiência de Deus. Este é o objetivo de Deus. Vamos pular lá para o Novo Testamento. O desejo de Deus, né? 2 Timóteo, quando São Paulo escreve para Timóteo, a segunda carta, ele diz que o desejo de Deus é que todos conheçam a verdade e se salvem. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. E por isso Deus permite tantos prodígios na vida de todo ser humano, para que eles não contemplem somente o prodígio, mas Deus quer que pelo prodígio as pessoas experimentem a glória de Deus em suas vidas. Versículo 8 do capítulo 6 do livro do Êxodo, acontece ali a vara que é transformada em serpente. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se o faraó vos disser, apresentai um prodígio em vosso favor, então dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante do faraó, e ela se transformará em serpente. Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante do faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em serpente. Veja o quanto é importante executar fielmente o que Deus instrui. Isso não deve faltar na história de nenhuma pessoa que acredita em Deus, sobretudo os cristãos. Devemos aprender da Sagrada Escritura que todos aqueles que foram fiéis e executaram o que Deus pediu, sempre participaram de grandes prodígios de Deus. Fielmente, eles fazem o que Deus pediu. Algo
que pode até parecer incompreensível, né? Deus pedir para Arão e Moisés, falar, olha, jogue sua vara no chão que vai se transformar numa serpente. Alguém poderia duvidar disso? Aliás, isso vai acontecer depois em outra história do livro do Êxodo, né? Quando Deus pede a Moisés que ele toque na pedra uma vez para jorrar a água dela, né? E naquela ocasião, Moisés deixa um sentimento de dúvida e Moisés toca 2 vezes na pedra. E Deus diz a Moisés, você duvidou do que eu podia fazer, né? Porque Deus pede para tocar uma vez. Em outras palavras, aquilo que Deus nos instrui deve ser ouvido e executado com o máximo de fidelidade. E então Deus, Ele realiza os seus prodígios. Eles são obedientes, como Moisés foi naqueles primeiros momentos, quando Deus realizou esse mesmo prodígio somente na presença de Moisés. Vamos continuar o texto, olha só. Diz o versículo 11. O faraó, porém, convocou os sábios e os encantadores e com os seus sortilégios, né, suas superstições, seus encantamentos, né, os magos no Egito fizeram o mesmo. Cada um lançou sua vara e elas se tornaram serpentes. Que dificuldade! Mas Deus falou que ia fazer um prodígio, né, que o faraó iria se impressionar com aquilo, né? No contexto, no diálogo que está acontecendo ali, Moisés e Arão está pensando nisso, falar, bom, nós vamos lá, fazemos isso na frente do faraó, ele se impressiona e pronto, acabou, fim de papo. É interessante, né? As provas que Deus permite na vida de todos os seus eleitos. Aprenda isso. Deus sempre prova a nossa fidelidade a Ele. Deus nos atrai, nos chama, nos confia missões específicas, como está fazendo aqui com Moisés e Arão. Mas em todo momento da nossa vida, Deus permite pequenas provas, ou grandes, como esta na vida de Moisés. Transformou-se em uma cobra o bastão de Moisés, aquele que ele carregava na mão. E agora o faraó chama os seus sábios, seus magos, com os seus objetos de superstição, porque eram magos, né? Então, eram objetos de feitiçaria supersticiosa. Contudo, mesmo sendo eles magos, se diz que cada um lançou a sua vara e elas também se tornaram serpentes. Talvez ali Moisés e Arão possam ter ficado emudecidos. E agora? Repare bem, como que Deus, Ele sempre mostra que é Ele que está acima de todas as coisas. Mesmo que o ser humano ele esteja inclinado a tipos variados de superstições, mesmo assim, Deus ele é mais poderoso do que tudo. Mas, completando os versículos, mas a vara de Arão devorou as varas deles. Repare,
Os sábios colocaram as varas, se transformaram em cobra. Está lá também o cajado, né? A vara de Moisés e de Araão que eles carregavam. Aquela única, a Sagrada Escritura está dizendo. Aquela que Moisés e Araão carregavam, devorou todas as outras, engoliu. Contudo, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia predito. É interessante, né? O ser humano, quando ele carrega aquela semente de maldade, de ruindade, o caso do faraó, Deus permitiu a ele que ele visse com os próprios olhos o poder do Deus único de Israel. E mesmo assim endureceu o seu coração. É interessante de se pensar que Deus ele permite isso a todos, e quando o ser humano quer se converter, Deus dá sua graça. Vamos lembrar aqui rapidamente de uma das aulas anteriores que nós tivemos quando José do Egito começou a interpretar os sonhos de um antigo rei do faraó, antes desse. Capítulo 37 do Gênesis, né, começa a história de José do Egito. Mas naquela ocasião onde José começou a apresentar com sabedoria a administração para o palácio do rei e interpretou alguns sonhos, naquela ocasião, aquele rei se rendeu ao rei de Israel, ao Deus de Israel. E ali nós bem sabemos que naquela história, então, o rei do Egito, antes desse agora, aquele rei do Egito, aquele do período de José, ele se rendeu e permitiu então que tudo reinasse na santa paz. Diferente desse. Este rei agora, do tempo de Moisés, já se mostra uma pessoa de coração duro, que tem maldade no coração, que não quer reconhecer as coisas de Deus. Mesmo assim, Deus vai insistir. Porque esse é o desejo de Deus, que todos se convertam a Ele. Vamos ver outros detalhes dessa praga agora, né? Das outras pragas que traz para nós ensinamentos riquíssimos. Você deve acompanhar e aprender junto. São ensinamentos para fortalecer a nossa fé batismal. Vamos acompanhar nas próximas aulas maiores detalhes sobre essa missão de Moisés. Muito obrigado por nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.